Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. E vamos pedir a nossa amiga Elma para fazer a prece inicial. Não, desculpa, vamos fazer a leitura de preparação com Ana. Boa noite a todos. Definição e testemunho. Sempre serás convidado a definições. Políticos hábeis envolver-te-ão em seus argumentos, procurando conquistar-te. Religiosos buscarão atrair-te para a sua grelha, combatendo as tuas opiniões. Adébitos de ideologias de paz ou de violência tentarão obter tua adesão a seus credos. Técnicos de mercado intentarão atrair-te. A neutralidade, de certo modo, é impossível e, sem dúvida, o neutro, por conveniência, assume atitude ingrata ante aos outros. A vida propõe decisões e, no mundo de relações, tudo tem seu preço. O amor solicita abnegação e devotamento. O ódio cobra distonia emocional. O bem impõe sacrifício e desinteresse. O mal exige revolta e perversidade. A caridade busca elevação de sentimentos. O homem integral é livre de preconceitos, superando barreiras e conveniências amesquinhantes. Tem a coragem de definir-se e viver conforme os padrões superiores de sua visão interior do mundo. Joana de Ângeles, médium de Valdo Franco. Que assim seja. Então, agora vamos com a prece inicial com Elma. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir a Deus muita paz, conforto em nossos corações, que possamos ter uma reunião de muita luz e que Papai do Céu esteja sempre presente aqui nesta casa, nos dando mais uma oportunidade. Que as palavras de hoje, que vão ser ditas aqui, seja de muita beneficência para todos nós. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, vamos dar início à palestra. O tema, Morte e Portal para a Vida, e nosso expositor é Jarbas Facundes. Vamos todos assistir. Muita paz. Nós agradecemos ao Pai Celestial por tudo. E durante a preparação do ambiente, os nossos olhos espirituais conseguiam observar tantos espíritos aqui. A sala cheia. Que maravilha! Jesus, envolva esta casa neste momento em que nós outros estamos a trabalhar e a espiritualidade com os socorristas continua trazendo para cá irmãos nossos que necessitam do acolhimento, do consolo e do esclarecimento. Às vezes se perguntam: onde estou? O que estou fazendo aqui? Não sabem que foram para outra dimensão. Allan Kardec, quando trabalhava na compilação de uma obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos, ele questionou ao Espírito de verdade: nós somos influenciados pelos Espíritos? E a resposta foi muito curta no primeiro momento: sim, muito mais do que vos pensam.
Muitas vezes são eles que dominam os nossos pensamentos. E sendo assim, nós vamos, durante esses minutos, trabalhar num tema muito importante: morte, o portal para a vida, que é um tema que a Federação Espírita do Estado de Alagoas recomenda para que todas as instituições trabalhem no mês de novembro. E nós outros, encarnados e desencarnados, já entendemos o fenômeno da morte? Já começamos a compreender que o espaço cronológico entre a concepção, onde, por uma autorização divina, um espermatozoide consegue chegar até um óvulo, um ou mais de um. E a partir dali, um espírito que esperou talvez anos, centenas, como diz Divaldo, mas que tem a oportunidade de retornar a uma das moradas da casa do Pai, porque Jesus certa vez disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. E cada morada, como o planeta Terra, é função do nosso padrão vibratório e da nossa evolução. Era uma paisagem tenebrosa. Atmosfera densa, a umidade alta, significando muita água no ar. É o conceito de umidade. Choros e gemidos se ouvia. Irmãos nossos infelizes, às vezes atocalhando outros, mais infelizes ainda, para atacar através do poder vibratório, através de uma injunção perispiritual para perispiritual. E aquele espírito vagava naquela atmosfera, vagava naquela localidade. Às vezes chorava, parava e não entendia nos primeiros momentos: onde estou? Onde está a minha família? Será que eu morri? Morrer para ele tinha um sentido. Morrer para ele era a morte biológica das suas células. E quando a morte biológica de nossas 50, 70 trilhões de células acontece, o nosso corpo físico morre. E a nossa matéria, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai para o subsolo e se transforma em matéria orgânica, em estado de putrefação. Mas e aí? Ele pensava: não, mas eu estou vendo, eu tenho sede, eu caminho, eu encontro outras pessoas. Então eu não morri. E vagava. Certa vez, quando ele passava por uma região um pouco grotesca, ouviu suspiros: suicida, suicida, suicida. E ele ficou mais complexo: eu não sou suicida, suicida, suicida. E ele para, chora e continua naquela trajetória, sem entender que a morte é um portal para a vida. Quando nós outros compreendemos que a morte é a morte biológica, quando compreendemos que o espírito é eterno, quando compreendemos e aceitamos que um dia fomos criados simples e ignorantes, à imagem e semelhança do Pai.
E aquele espírito continuava e se perturbava cada vez mais. Se cobrava porque não conseguia ver os seus familiares. E passou o tempo. Encontrava espíritos infelizes, algozes, que gostariam de tê-lo como uma presa, para talvez até acorrentá-lo. E ele chorava. Passaram-se 8 anos, e este espírito, por um lampejo de luz, e certamente influenciado por amigos espirituais do bem, ele para e diz assim: Deus, meu Deus, ajuda-me. E nesta hora aparece uma clareira de luz à sua frente, e desta luz surge uma entidade espiritual chamada Clarencio, e põe a mão e diz: vem, André, meu filho, abraça André. Chega, André, abraçam-se, e há uma troca de energia fantástica que contagia este espírito que passou 8 anos nas zonas umbralinas para que pudesse entender e evoluir. Outros que lá estavam, talvez ainda sem entender o que é a morte, vibravam e influenciavam para que André não fosse com aquela entidade luminosa. Mas os espíritos evoluídos, eles conhecem perfeitamente o livre-arbítrio. Eles mesmo, acolhendo neste momento André, olha para aqueles que estão em volta e convida-os para que eles pudessem ir com eles. Mas eles não foram. Não era hora deles. Não era hora por falta da consciência, por falta do entendimento. E André é levado para uma colônia que todos nós conhecemos pelo livro e pelo filme. Nosso Lar. Nosso Lar. E quem assistiu o filme de uma forma mais didática, mostra-se a interação de André com aquele benfeitor que o adota. Nós vamos entender ali de uma forma real, a imposição das mãos. Quando ele impõe as mãos para reorganizar o corpo perispiritual de André Luiz, que padecia de uma enfermidade gravíssima e ainda tinha resíduos de degradação energética. Mas a noite de hoje não é falar de André Luiz. A noite de hoje não é falar desta obra maravilhosa que nos mostra o sentido da vida e também respalda-nos para entender que a morte é um portal para a vida. Se tivéssemos a curiosidade de trilhar a série André Luiz, ao concluir Nosso Lar, deveríamos obrigatoriamente ler Os Mensageiros. Em seguida, André Luiz, já consciente do que é a morte, já consciente que existem 2 dimensões espirituais, meus irmãos, principalmente aqueles que aqui estão, que ainda não compreendem, que chegaram aqui pela dor e que provavelmente parte ficarão, porque a casa espírita é um hospital, é um educandário, a casa espírita é um colégio, a casa espírita tem médicos que tratam como Jesus tratou do corpo perispiritual, mas também tem mensageiros, mentores que se reúnem e que vão trabalhar na trilogia mais bonita que eu já ouvi falar. Primeiro, acolher
acolher aquele que tem dor, aquele que tem os clichês psicológicos sendo despertados do subconsciente para o consciente, com as lembranças de episódios passados ou da nossa vida, que deixa-nos às vezes comportamentalmente indignados. Aí a gente parte na sequência e vai estudar Mensageiros da Luz. Os mensageiros, meus irmãos, no capítulo 2, André Luiz fala de um órgão orgânico do nosso corpo, trata da fisiologia da glândula mais perfeita, a glândula que faz com que cada um de nós tenha uma antena psíquica para se comunicar com a dimensão espiritual. Esta glândula, meus irmãos, também nos mostra, de outra forma, mais técnica e mais científica, que a morte é um portal para a vida. Esta glândula, fisiologicamente, tem uma função orgânica até os nossos 12, 13 anos, às vezes até 14, do tamanho de uma noz, localizada aqui no nosso chakra coronário, nessa região. Ela trabalha para definir a nossa sexualidade. Mas depois de definido, esta glândula começa a solidificar-se, se cristalizando, transformando-se em cristais de hepatita, que são cristais que emitem e recebem sons. São cristais tão ativos como os cristais que estão na glândula pineal do nosso orador, irmão Divaldo Pereira Franco, como aqueles fragmentos que estavam no corpo físico de Francisco Cândido Xavier. E aí existe a comunicação de nós outros encarnados, que estamos numa existência. Este espaço que estamos hoje é uma existência, entre tantas existências que já tivemos, e entre tantas existências que precisamos ter. Meus irmãos, nós necessitamos entender, necessitamos estudar muito. Espíritas, amai-vos. Amai-vos. Existe o amor filial, existe o amor materno, existe o amor conjugal na sua essência mais divina, onde os casais um dia se encontram e alguém diz assim: a minha alma gêmea, puxa vida, naquele momento eu enxerguei aquele ou aquela que é o grande amor da minha vida. E a gente se equivoca, meus irmãos, não com este amor. Se equivoca que este amor, este encontro é um reencontro. E para melhor dizer, meus irmãos, existe no plano espiritual um planejamento estratégico. Esse termo é um pouco técnico, mas vamos traduzir. É pensar em 20 anos. Uma empresa grande como a Braskem, como o Estado deveria assim pensar 20 anos. O que eu vou fazer daqui a 20 anos para ter sustentabilidade? Penso em 20 anos, trago com 10, com 3, com 1, formo um plano de ação para trabalhar, por exemplo, para gerar empregos, por exemplo. E desta forma, meus irmãos, no mundo espiritual, os nossos consultores são outros irmãos, que o Pai Celestial usa seus filhos para ajudar seus filhos que no dia a dia evoluíram pelo amor. Ajuda outros filhos, outros irmãos que necessitam
retornar a uma das casas, a uma das moradas do Pai. E aí se começa, meus irmãos, o grande planejamento. Onde eu vou reencarnar? Com quem eu vou reencarnar? Qual vai ser o meu plano de vida? Qual vai ser o meu projeto de vida? E aí, muitas vezes, a espiritualidade, meus irmãos, mostra-nos um grande telão, quando necessário, mostrando-nos as nossas interações, as nossas injunções infelizes, aqueles em que acometemos aberrações. E aí, já estudado, já esclarecido, ou melhor, já consolado e esclarecido, muitas vezes nós solicitamos para estar juntos novamente daquele que ferimos, daquele com que afrontamos, daquele com que às vezes tiramos a vida, daqueles que geramos a fome, por em outra injunção, trabalharmos na corrupção, naqueles que desviam as verbas dos estados, da União, para fins não nobres. Aí a gente pede para vir juntos e retornamos ao plano material, como pai ou como mãe, como irmão ou como filho, ou como amigo, para interagirmos. E às vezes necessitamos, de chegarmos aqui com doenças degenerativas logo na infância, com aberrações genéticas. E tem uma passagem tão linda, meus irmãos. O nosso irmão Nelson, um orador espírita que sempre nos traz mensagens, ele conta que uma senhora tinha seu filho de 17 anos, excepcional, totalmente excepcional. Não se comunicava, não pensava e dependia totalmente da mãe. A mãe, um espírito abnegado, tratava-o como um ser normal, que o é, mas ainda não entendia Deus, nosso Pai Celestial. Entendia Deus apenas no espaço entre o momento que nascemos até o momento que morremos, só nessa existência. Não entendia o Criador da vida, onde nos dá múltiplas existências, e o Criador da vida que nos possibilita, pela dádiva misericordiosa da reencarnação, reorganizar o nosso psi, reorganizar o nosso padrão vibratório, reorganizar o nosso padrão energético no nosso corpo perispiritual. Só Deus. E certa vez, aquele espírito que nada falava, nada entendia, que as pessoas apenas diziam que ele sofria, e que uma amiga sua dizia: puxa vida, como esse jovem sofre. Mas a espiritualidade maior deu permissão para aquele espírito, num pequeno lampejo de minutos, ele desperta momentaneamente a sua consciência. Mas a sua consciência era uma consciência onde não pensava, não agia, não tinha o pensamento contínuo
Mas a espiritualidade aplica um passe no seu subconsciente, que também chamamos do consciente maior, e desperta do seu subconsciente clichês importantíssimos. E também aplica um passe no seu inconsciente individual e no seu inconsciente coletivo. E no lampejo de segundos, ele começa a falar através de um instrumento mediúnico, dizendo assim: mamãe, ó mamãe, como eu sou grato a ti, como eu sou grato a ti por ter me dado a oportunidade de retornar a este plano. Mamãe, todos pensam que eu sofro demais, todos pensam e me veem como pequenino e coitado, mas não, mamãe, não. Só eu sei, neste momento, as minhas injunções infelizes, os lamaçais que eu passei. Eu necessitava, mamãe, de um espírito que pudesse me absorver, que pudesse me acolher. Eu sei que nesses 17 anos eu nunca falei, eu nunca entendi, mas agora a espiritualidade maior me deu a grande oportunidade de falar. Mamãe, mamãe, como eu sou agradecido, mamãe. Mamãe, Deus, nosso Pai Celestial, usa seus filhos e suas filhas, e usa os anjos de luz, que se planejam e se programam quando da dimensão espiritual e nos absorve. Obrigado, mamãe. A senhora não tem ideia de quando eu retornar para o mundo espiritual, como eu vou me libertar. E certamente lhe agradecerei. Mamãe, a minha hora é curta, e eu já vou retornar. Rogo a Deus nesse momento que te cubra de luz e que também tu possas influenciar outras mães. E aí termina-se uma pequena passividade através de uma psicofonia. A morte é um portal para a vida, mas quando entendemos, quando começamos a estudar, precisamos entender, meus irmãos, a importância de estarmos aqui e agora, a importância de entender as leis naturais, a importância de entender o mecanismo da vida da forma mais simples. O Espírito Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, no seu livro SOS Família, que todos nós devemos ler várias vezes, ela diz que a família é um encontro e o reencontro de seres que muito se amaram, ou de seres que muito se detestaram, de seres que na existência passada criaram vínculos efetivos e laços eternos, mas de seres que não evoluíram e, por infelizes, pela falta de consciência, fizeram tudo ao contrário. Mas também a família reúne uma mescla destes dois, dos que se amaram e dos que se detestaram. E a benfeitora mais na frente diz: os mais experientes, eles vêm com o objetivo de dar a mão e soerguer aquele menos experiente. E no final ela diz, e o Espírito Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, ele diz assim, que o outro é o grande instrumento da nossa evolução. E quem é o outro, meus irmãos? Quem é o outro que está mais próximo de nós? A princípio,
podemos dizer: é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão consanguíneo, é a minha esposa, é o meu esposo. Pode ser sim, meus irmãos. Mas se lembrarmos da parábola do bom samaritano, vamos entender que o outro muitas vezes é aquele que está do nosso lado, é aquele que quer apenas um ouvido, um ombro para falar, aquele que necessita abrir o seu coração. Isso acontece muito no atendimento fraterno, onde nós outros, já trabalhando a humildade, precisamos de um atendimento. Às vezes, as doenças orgânicas não diagnosticadas pela medicina, que já evoluiu tanto. É o exemplo do doutor Philip, eu vou lembrar, Pew, um grande médico americano, neurocientista, estudioso do cérebro, adoeceu, como qualquer um de nós. E foi, logicamente, ao maior especialista clínico. Aquele médico fez uma anamnese completa, de médico para médico, anotou tudo, mas não conseguiu diagnosticar. Mas ele diz: Dr. Pio, eu lhe recomendo, como a área é a cabeça, eu te recomendo a um neurocirurgião. O Dr. Pio, humildemente, já sabendo que era um neuro, ele vai. E quando entra, o Dr. Robert olha para ele: Dr. Pio, o que traz aqui? Eu tenho um problema. E conversam. E ali surgem a sequência mais perfeita que a medicina tem hoje, através do diagnóstico de imagens ou por imagens. Tomografia convencional, tomografia com contraste, ressonância magnética de 3 dimensões, multiscale, e nada é detectado. Ele volta para casa. O seu aluno de doutorado, conversando com ele, diz assim: Senhor, eu tenho um respeito muito grande pelo Senhor, mas eu queria lhe sugerir algo. O Dr. Pearl olha para ele e diz: sim, meu jovem, às vezes as dores que nós sentimos, que se manifestam no nosso corpo físico, é um espelho de um outro corpo. Um corpo, Dr. Pearl, que a matéria é diferente, é quinconsensada. Um corpo que nós não vemos, a não ser quem tem outra sensibilidade, doutor, parecida com aquela glândula do tamanho de um nós. E o Dr. Pearl se motiva e ele começa a falar do segundo momento, começa a falar da mediunidade, começa a falar de um corpo perispiritual, e dizendo que achava que tudo o que ele sentia era um reflexo do corpo perispiritual, que a medicina convencional não encontrava, não diagnosticava. E o Dr. Pearl, a essa altura, disse: meu jovem, qual é a sua sugestão? E eles foram a uma casa espírita, dirigida por brasileiros, lá nos Estados Unidos. Então, meus irmãos, a história é longa,
mas a morte é um portal para a vida. Nós devemos entender tudo isto, porque neste momento alguém desencarnou sem entender as duas dimensões. O seu corpo físico morre, as células padecem, como falamos, mas o espírito não, é imortal, tem sensações. E às vezes ele se procura, fica no leito do hospital, vai para casa, tenta se comunicar, não se comunica, se perturba, até que depois de um curto ou longo tempo é acolhido. Mas também tem outros de nós que ainda, por infelizes, ainda estamos ligados ao alcoolismo, às drogas ilícitas e tornando-nos dependentes. E também desencarnamos. Outros que trabalham na igreja católica, na igreja evangélica, no candomblé. Outros materialistas que nunca vão a uma instituição religiosa, mas estão sempre se colocando no lugar do outro. Todos nós desencarnamos. E o que levamos, meus irmãos? Levamos as virtudes, levamos o se colocar no lugar do outro, levamos as nossas ações, levamos o nosso padrão mental. E neste momento, meus irmãos, nós temos uma ferramenta de comunicação maravilhosa, mais maravilhosa do que o e-mail, que é o WhatsApp. Maravilhoso. Através do WhatsApp, meu irmão Jardel está lá em João Pessoa nos ouvindo. Minha esposa com minha filha está lá em casa. O meu amigo Modinese, que está em Dubai, está ouvindo. E aí, meus irmãos? Se está na internet, não está, Márcio? Então o mundo todo pode se conectar. Então vem a grande responsabilidade do clique. Neste momento em que as pessoas colocam qualquer coisa no WhatsApp, mensagens degradantes, mensagens acabando com os políticos que de forma infelizes erraram, mas que são filhos de Deus, onde nós devemos orar, rezar, pedir pela espiritualidade para que coloque nas mentes destes nossos irmãos os fluidos salutares para mudar o rumo. Mas às vezes, através do WhatsApp, recebemos aqueles vídeos até pornográficos, vídeos que detonam outros irmãos, e sem pensar, vamos assim nos grupos, e mandamos para 1000 pessoas. Meus irmãos, neste momento, a nossa aura muda. Ela não fica azulzinha, às vezes ela fica vermelha. E nós temos uma régua móvel, a régua do nosso padrão vibratório. Neste momento, a nossa régua está alta, porque primeiro, Jesus, o Cordeiro da Paz, o Senhor da Luz, está conosco. Alguém tem dúvida? Porque ele disse certa vez, quando 2 ou mais estiverem orando, rezando, eu me farei presente. E a partir, meus irmãos, do nosso chakra coronário, nós estamos emitindo canais de luz para o alto e na horizontal. Esta luz que estamos emanando abre uma clareira aqui nessa diagonal, onde tantos lá estão ainda, sem entender que desencarnaram. Esta luz que nós estamos emitindo, cada um de nós, em função do nosso padrão vibratório, ela se eleva.
e faz com que os mensageiros da luz olhem e neste horário digam assim: Williams Crookes, Associação Espírita José Eusébio, que neste momento estão em doutrinárias, olha um ponto de luz da espiritualidade maior. E aí, meus irmãos, se pensarmos que no momento do início dos trabalhos, pensando de forma materialista, talvez fôssemos 25, 30 espíritos encarnados aqui presentes, mas independente do credo religioso, nós temos certeza que temos um anjo da guarda, um espírito que está do nosso lado em todos os momentos. Então não somos 30, somos 60 espíritos encarnados e desencarnados em busca da iluminação. Mas também como temos certeza que tanto influenciamos os espíritos desencarnados, como somos influenciados. No dia de hoje, trouxemos conosco também outros espíritos, alguns que estão ao nosso lado, cobrando dívidas passadas, outros que estão ao nosso lado, nos intuindo e soprando nos nossos ouvidos para acertarmos, e eles também vieram. E os socorristas que já trouxeram outros e outros espíritos. Meus irmãos, a morte é um portal para a vida. Se tivéssemos a mediunidade da vidência desenvolvida, iríamos ver que os limites físicos deste ambiente não se limitam às paredes físicas, 4 paredes físicas. Está polo. E esta sala está cheia de espíritos que sofrem, que têm dores orgânicas, sensações, espíritos que têm problemas comportamentais e que necessita de uma carga anímica que cada um de nós estamos oferecendo. O horário daquele é 20 e 25? Falta 5. Então, meus irmãos, lembramos, para colocar ainda nesse cenário, que numa das conferências de Divaldo Pereira Franco, mais de 600 pessoas na Mansão do Caminho, ele diz assim: meus filhos, se vocês pudessem ver o que eu consigo ver agora, pela dadivosa misericórdia do Pai. Eu consigo ver, Divaldo dizendo, inúmeros espíritos trabalhando incansavelmente nesta doutrinária que é séria, como em todas as outras que também o são. Estes irmãos abnegados, que já entendem o que é o ectoplasma, ou as energias as melhores energias que nós temos, eles vão em cima de nós outros, que por acaso temos em excesso, remove aquela energia de um corpo perispiritual e aplica em outro corpo perispiritual e começa um tratamento de perispírito para perispírito. Então, nas palestras doutrinárias, a gente fica em busca do passe, que é importante, da água fluidificada, mas se começa pela evangelização, pelo estudo, para entender o que é morte física, para entender que há espíritos, e se nós quisermos entender melhor, que possamos abrir o maior tratado de paranormalogia, a normalidade, que existe no mundo. O livro dos médiuns. E no primeiro capítulo tem um questionamento. Há espíritos
E aí começa-se uma leitura maravilhosa para entender que sim, há espíritos. Meus irmãos, nós outros precisamos evoluir. E só vamos evoluir com o trabalho. Só vamos evoluir com a lei do amor. Através da caridade, que é o amor em movimento, conforme Paulo de Tarso. Mas eu sugeriria para todos nós um cenário tão lindo que aprendemos com o irmão Nelson, que é trabalharmos a reconciliação mental. É através da mente nós fixarmos aqueles que ainda consideramos inimigos ou que temos algum problema. Na hora da nossa prece, mentalizamos e começamos a falar: minha irmã, meu irmão, me perdoa. E conversa, e tudo que nós falamos, através de ondas eletromagnéticas, estas palavras, elas se depositarão no subconsciente do encarnado ou do desencarnado. Eu costumo dizer: meu irmão, eu te perdoo, depois de um atendimento fraterno e depois de uma das nossas reuniões mediúnicas, sabendo de alguém que estava do meu lado, comecei todos os dias: meu irmão, me perdoa. Talvez já nós tivemos uma injunção que não fomos felizes. Me perdoa. Jesus, ilumina este irmão, que agora não importa saber o nome. Observe que eu já me esforço o máximo para não errar. Esforço o máximo para dominar minhas más inclinações. Caio e me levanto. Meu irmão, me perdoa. E vamos trabalhar em conjunto. E às vezes, não foi o meu caso, a espiritualidade faz com que, na hora do sono fisiológico, nós entremos em desdobramento e ali nos encontramos e começamos a conversar para evoluir. Meus irmãos, a morte é um portal para a vida. Vamos nos preparar, estudando, amando a nossa família, amando até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá, entendendo o esposo que naquele momento não está correspondendo o que nós passávamos, entendendo os filhos, entendendo aqueles outros no ambiente de trabalho e rezando, agradecendo a Deus pela vida e pedindo a Deus que nos ilumine para que possamos trabalhar no projeto evolutivo que não é nosso, é de nosso Senhor Jesus Cristo, mas os trabalhadores somos nós outros, porque quando nos conscientizarmos, nós entenderemos que a morte é um portal para a vida, e quando lá despertarmos, vamos entender que vamos evoluir para do átomo chegarmos ao arcanjo. Mestre Jesus, derrama sobre todos nós aqui presentes a paz e a luz que tanto necessitamos. Muito obrigado.